Bom, olá a todos que estão acompanhando a apresentação desse trabalho, bem como a realização do 17º Seminário de Progresso. Meu nome é Vitor Jürgen Ferreira Quintal, sou aluno graduando do curso de Licenciatura com Habilitação em Educação Musical Escolar. Tenho como orientadora nesse trabalho a professora e doutora Thaís Maura Marques, e esse trabalho leva o título de Música, Edificação da Musicalidade. Vamos lá. De início, o questionamento e o problema gerador que me levou a falar sobre esse tema é a percepção da existência de uma lacuna na formação dos profissionais responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem, no caso, os professores, que muitas das vezes não conseguem se aprofundar nas temáticas relativas a como estimular o desenvolvimento da musicalidade que cada indivíduo traz consigo. Tendo em vista isso, o objetivo geral deste trabalho é contribuir, primeiramente, para a melhor compreensão até mesmo do conceito de musicalidade, bem como também dos fatores que colaboram para a formação dela, sobre cada indivíduo. E o objetivo específico, no caso, é identificar e compreender os fatores que contribuem para a formação e desenvolvimento dessa musicalidade, sendo eles internos ou externos. Para a justificativa desse trabalho, eu trago comigo alguns pedagogos e alguns autores, no caso, para poder iniciar o conceito de musicalidade, introduzi-lo na explicação desse trabalho. Trago comigo o Gembris, que ele vai tratar, no caso, a musicalidade como uma habilidade humana, usada através da percepção musical para se situar em um contexto musical ou sonoro, e a partir disso, aquele indivíduo, fazendo uso da sua musicalidade, dessa percepção, ele vem a interagir musicalmente com o meio que ele está ali inserido. Nessa interação é onde esse indivíduo ele acaba expondo, né, o resultado, né, da união, do vínculo que ele define entre as habilidades naturais que esse indivíduo já tem e as técnicas musicais desenvolvidas ao longo da vida, que seriam, no caso, os fatores externos, que seria a presença, às vezes, de um professor que saberia, né, com conhecimento e didática, estar estimulando e potencializando as habilidades, né, e a musicalidade que esse indivíduo traz consigo. Também poder conceituar um pouco de como seria a presença e a existência dessa musicalidade, trago comigo, né, Zurkekandli, desculpa a pronúncia, né, salvo aí alguma pronúncia que possa estar equivocada, mas ele defende que a musicalidade não é algo particular de um indivíduo. Na verdade, ele vem a defender a ideia de que isso é algo constitutivo do ser humano. Então, todos, né, segundo Zurkekandli, todos têm essa característica em si. Não é, uns têm em detrimento de outros não têm, enfim. Todos têm e tudo que precisa ser feito no caso seria estimular, né, o desenvolvimento e potencializar essas habilidades, né, que ele tem, que cada indivíduo tem consigo. Agora a gente já vai trazer, vou trazer também nesse trabalho a presença do pedagogo Suzuki, que ele vai trazer, né, o seu método de ensino, que ele traça um paralelo muito com a língua materna, a aprendizagem do indivíduo em relação à língua materna. Explicando que o meio, né, por exemplo, uma criança que ele está naquele meio onde todos se comunicam com um idioma, com determinada linguagem, aquilo acaba influenciando e sendo como um espelho, um reflexo para ele. Então, aquela linguagem que seria uma simbologia, né, são palavras que são símbolos, e é por trás dessas palavras existem, né, por trás desses símbolos existem significados. E então ele começa não só a entender a pronúncia e às vezes tentar balbuciar algumas palavras, né, tentar falar algumas palavras ou formar algumas pequenas frases, mas ele começa a entender o significado que aquele símbolo, né, aquelas falas, aquela sonoridade tem, qual que é o significado delas. E aí ele começa então justamente a tentar se interagir com esse meio, tentar falar, às vezes com algum erro, alguma pronúncia, como eu estava aqui apresentando, mas enfim. Então, ele defende essa ideia desse paralelo entre o aprendizado da linguagem com o aprendizado da música, né? Sendo também ela uma linguagem, uma forma de se expressar. Voltando agora, né, para Gembris, ele vai tratar ele ainda vai dizer que a influência e os benefícios da musicalidade para aprendizado, performance e criatividade de alunos ainda são temas poucos discutidos. Então, com isso, você tenha o intuito, né, de realizar esse trabalho, que é justamente trazer essa discussão, né, sobre esses temas à tona e para poder trazer uma melhor compreensão e esclarecimento sobre o conceito de musicalidade e os fatores que contribuem para a formação dela.
Tendo em vista, né, esses pedagogos e autores, agora a gente caminha para Swanwick, no caso, que é o autor da teoria da espiral, da aprendizagem musical, né, ele define isso como a aprendizagem musical separada por etapas, tendo como método, né, o clássico, o qual é traduzido para o português, né, que se torna o acróstico TECLA, que quer dizer T de técnica, E de execução, C de composição, L de literatura e A de apreciação. Segundo Swanwick, conhecer música não quer dizer somente ouvi-la ou estar naquele meio que está reproduzindo algo, e se envolver com ela profundamente. Ou seja, e até defende uma das frases que vem a trazer algum título das suas obras, que seria ensinando e aprendendo música musicalmente. Sendo assim, a gente começa a ter certos parâmetros para nortear o processo desse ensino e aprendizagem e desenvolvimento da musicalidade. O desenvolvimento desse trabalho, ele discorre, né, sendo feita já a introdução, tendo o objetivo trazer clareza sobre o conceito de musicalidade, a construção, como é feita a construção dela, e para isso irei expor no trabalho fatores internos e externos para poder trazer a melhor compreensão de não só o conceito, mas como, né, essa musicalidade é edificada. Para questões, né, metodológicas, eu em comunicação com a minha orientadora, pensamos, né, enfim, eu estar fazendo uma pesquisa de campo, que foi definido o campo como sendo a Igreja Presbiteriana no Flamengo, onde faria, né, a observação dos alunos, né, de aulas de canto e descrição sobre alguns ensaios do coral também, onde esses alunos também estão atuando e fazendo parte. Feita essa observação, estaria recolhendo alguns dados, algumas análises, justamente do que seria, né, a participação desses alunos, como eles estariam absorvendo, né, toda aquela informação, todas aquelas técnicas, todo aquele aprendizado, e como eles estariam contribuindo para o ambiente do coral, dos ensaios, ser também um ambiente musical, esteticamente harmônico e também didático, né, favorável ao aprendizado daqueles que não integram as aulas de canto. Então, seria justamente o objetivo de ver o ambiente musical de ensino e aprendizagens acontecendo ali, ó, no momento. Então, feito essas observações e análise de dados, feitas as considerações finais, tratando as referências e anexos. O estágio atual em que o trabalho se encontra, em que eu me encontro na realização desse trabalho, é as pesquisas bibliográficas, justamente com a ideia de enriquecer as argumentações tratadas nesse trabalho. Então, seriam pesquisas sobre musicalidade, o seu conceito, os aspectos internos e externos, e autores e pedagogos para poder estar embasando ainda mais e enriquecendo a argumentação desse trabalho. A análise das observações das turmas de aula de canto na Igreja Presbiteriana do Flamengo, sendo que essas observações já foram, né, a visita a esse campo já foi feita, e no caso agora seria a análise, né, dessas observações, recolhendo dados, percepções, justamente analisando os registros e pontos importantes sobre ensino e aprendizagem que foram feitos. Bem como também a análise dos ensaios do coral, né, justamente esses pontos relevantes que vinha registrar. E, no caso, todos esses pontos já vêm colaborando para a redação, né, e construção desse trabalho. No caso aqui são as minhas referências realizadas, né, e levantadas para a fundamentação desse trabalho até o atual momento. E aqui, para fechar o trabalho, deixo essa mensagem, essa frase de Zuckerkindle, desculpa a pronúncia, mas enfim. Musicalidade não é propriedade de indivíduos, mas atributo essencial da espécie humana. A implicação é que não alguns homens são musicais enquanto outros não o são, mas que o homem é um animal musical, isto é, um ser predisposto à música e com necessidade de música, um ser que, para sua plena realização, precisa expressar-se em tons musicais e deve produzir música para si mesmo e para o mundo. Então, deixo essa frase como fechamento e reflexão sobre a temática do trabalho, e agradeço a atenção de todos e me despeço de vocês. Tchau, tchau.